vocês são, de onde vocês são. Vão falando aí, vão colocando aí. Tem pessoas do Instagram da minha irmã que não me conhecem, pessoas do meu que não conhecem a minha irmã. Então, eu vou me apresentar primeiro, depois ela se apresenta, já que tem pessoas novas chegando aqui. Então, somos gêmeas, temos estilos diferentes em algumas coisas, parecidos em outras. Eu sou Sara Andrade, eu sou advogada, sou consteladora familiar, né? E sou estudante de psicologia. Minha maior inspiração é a minha irmã linda, que é psicóloga, super conceituada. Não é à toa que ela está aqui para falar com vocês hoje. Então, gente, é isso. Eu busco trazer para vocês aqui conceitos e conhecimento, né, sobre a constelação familiar e como ela pode ajudar na vida da gente, nos relacionamentos. Thaís Mendes, ó, do Rio de Janeiro, seguidora das duas. Que linda, Thaís. Seja muito bem-vinda. Tava vendo agorinha. E então, gente, se você acha que é importante esse assunto relacionado à constelação, e a parte de Morgana vai falar depois, mande aviãozinho aí para quem você achar que é importante e bota o dedo no coraçãozinho, porque quando você coloca o dedo no coraçãozinho, as pessoas, o Instagram entende que o nosso assunto está sendo importante e acaba entregando para mais pessoas, então a gente acaba ajudando a mais pessoas, né? Sobral, Ceará. Então, Ana, minha nova seguidora nova. Falei com ela essa é? semana. É, Ai, que linda. Então, Morgana, agora é com você. tá. Então, gente, eu sou Morgana Andrade, né? Como minha irmã acabou de falar já, sou psicóloga. Trabalho em psicologia, neuropsicologia há quase 14 anos. Acho que já passou dos 14 anos, nem sei. E eu sou especialista em autoestima e relacionamentos amorosos. Eu adoro falar de amor, eu adoro falar do coração, eu adoro desvendar os mistérios e as fantasias que tem nas cabeças de nós, mulheres. Adoro desvendar para ajudar as pessoas a se relacionarem melhor, a encontrarem um homem que faz um encaixe, onde vai satisfazer as tuas necessidades e vai te fazer ter um relacionamento saudável e feliz. Eu tenho um trabalho também no meu Instagram, então quem for do Instagram da minha irmã pode ir lá me visitar e seguir, né? E hoje a gente vai falar sobre 5 formas de equilibrar o relacionamento. Isso. As 5 formas de você equilibrar o relacionamento. Claro que existem várias, né? Existem outras. Isso. Mas hoje a gente escolheu falar sobre 5 que são mais faladas, que são mais, digamos assim, evidenciadas, né? Talvez até mais importantes. Então, eu vou falar, a gente vai falar sempre disso, eu vou falar uma parte relacionada, fazendo o link, né, com a constelação, com esse equilíbrio. A minha irmã vai fazer o link também com a parte dela, porque eu sou estudante de psicologia também, mas ela já é psicóloga há um tempo, então ela tem uma bagagem enorme e é especialista também em relacionamento. Então, quando a gente fala de 5 formas de equilibrar o relacionamento, hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho que muita gente já deve ter, um tema não, sobre uma parte, né? Uma outra forma de falar, que muita gente já deve ter ouvido falar, que são as 5 linguagens do amor. E essas 5 linguagens do amor, elas servem ali, ó. Ela tá mostrando o livro. Esse livro, gente, é bem famoso. Quem não leu, leia. Eu já li mais de uma vez. Já li faz muito tempo. A minha irmã também leu. Eu não li como na época que eu li a primeira vez, não era para usar em trabalho, nem de constelação, nem de psicologia. Não sei se a minha irmã utilizou ou leu para utilizar assim como uma forma de aprender mais, ou se foi para didático mesmo, né? Mas quando eu li, eu me interessei e fui lendo ali para autoconhecimento mesmo, assim, para a vida. Então, 5 linguagens do amor, 5 formas de você equilibrar um relacionamento, como a gente chama. A gente pode dizer que são a mesma coisa, né? Uma coisa e outra. Então, existem 5 formas, 5 linguagens do amor que todo mundo tem. Seja mulher, seja homem. Aqui, como o nosso público maior é mulher, o da minha irmã acho que é 99% mulher. O meu é um pouco menos, mas o foco é esse mesmo. E a gente fala de relacionamento de formas distintas, porém de extrema importância. Ó, quem tá aí, Morgana? O conselheiro. Conci! Saudades. Muitas Beijão, saudades. conselheiro. Então, falamos de formas distintas, mas sempre de grande importância. As duas formas, seja constelação, seja psicologia. Então, quando a gente fala de linguagem ou forma de amor, o que a gente está querendo dizer? Todas as pessoas têm linguagens. Todas as pessoas têm formas de amar.
Eu tenho a minha forma, a Morgana tem a forma dela, você que está aí tem a sua forma, seja mulher ou seja homem. Se eu descubro a minha forma de amar, se eu descubro, se eu sei, isso é autoconhecimento, tá, gente? Isso é a evolução. Se eu sei como eu gosto de ser amada, eu vou passar para aquela pessoa essa forma que eu gosto de ser amada. E aquela pessoa tem a forma dela também de ser amada, só que talvez ela não me fale. Se você está evoluindo, você pode saber assim, eu tenho essa linguagem do amor, então eu posso falar para ele, olha, a minha linguagem é esta, a minha forma é esta, como a gente vai falar aqui sobre as 5. Mas a outra pessoa pode não estar aqui nesta live agora e não ter aprendido ainda, então não vai saber dizer para você qual é a linguagem do amor dele. Vamos falar assim, dele, né? Então, o que acontece? Se ele não fala, você busca identificar e você consegue identificar. Quando você identifica, é mais fácil de amar, gente. Quando você identifica a sua forma, é bem mais fácil. Você já diminui 50% ali do trabalho. Quando você descobre a forma do outro, aí você vai tendo esse equilíbrio no relacionamento. Não é, Morgana? Você quer falar alguma coisa antes da gente começar a entrar nessa forma, nas formas? Porque assim, eu acho que o ponto base é esse. É você não só saber a forma de amar do outro, como você saber a sua forma de amar. Então, Isso. quando as duas pessoas sabem a forma de amar do outro, tudo vai ficando mais equilibrado. Isso, só para complementar, você estava falando sobre a gente saber a forma de amar do outro. Claro que a gente vai falar disso tudo, mas é porque assim, gente, vocês podem pensar, mas como assim? Forma de amar? Forma de amar é amar e pronto. Existem formas de demonstrar. Se a gente fosse falar de outra forma, existem formas Isso. também de você demonstrar o seu amor. E por que você precisa descobrir a forma que o outro se sente amada, né? A forma que o homem se sente amado, o seu parceiro, a pessoa que está com você. Inclusive de ser amado no sentido, nem no sentido carnal, assim, ou até um pouco isso. Quando você tá ficando já com a pessoa. Quando você tá ficando, a forma de amar. Não quer dizer que você ame aquela pessoa, mas é a forma que você tem de agradar, entre aspas, né? Isso também conta muito. Então, assim, é você saber que a forma que você demonstra para o outro é a forma que você acha que ele vai entender como amor. Mas não necessariamente é. E quando você consegue entender exatamente a forma que o outro se sente amado, aí você vai passar essa imagem para ele e aí ele vai se sentir realmente acolhido por você. Isso é o mais importante, tá? Tem gente perguntando aqui se nós somos irmãs, nós somos gêmeas. Somos irmãs e somos gêmeas. Deveríamos estar com o cabelo igual é a roupa, ó. A gente tá até diferente hoje. O cabelo tá até diferente. O meu tá meio ondulado. A gente fez live já, viu, gente? Com roupa igual. E aí fica mais difícil. Realmente fica mais difícil de saber. Então, Morgan tocou no ponto de extrema importância, assim, que é justamente isso mesmo. É você demonstrar, né? Essa capacidade que você tem de demonstrar para o outro. Essa forma que você busca mais ser amado. Então, agora vamos entrar nestas 5 formas, né? Já podemos entrar nessas 5 formas. Dessas 5 formas, as vozes são parecidas. As nossas vozes, elas não são só parecidas, não, Camila. Elas são idênticas, elas são iguais. Às vezes eu escuto um áudio de Morgana e eu penso que é meu, eu escuto o meu e penso que é dela. A gente fica sem saber, assim. É uma coisa assim, louca, não dá para explicar, não. É interessantíssimo o assunto. Então, como eu estava falando sobre as formas, né? Vamos iniciar falando aqui que eu estava dizendo que são de extrema importância você entender a forma de amar do outro e a sua. Então, quando a gente fala dessas 5 formas, você pode ter as 5. Você pode ter 4. Você pode não, provavelmente, eu não vou dizer certamente, mas provavelmente vocês têm as 5. Mas aí vocês vão ter. Geralmente se tem 2 em maior quantidade, tá? 2 no nível mais elevado. Você vai identificando. Tem gente que tem uma no nível mais elevado e ele já diz assim: a minha linguagem do amor é essa. E tem gente que tem 2, geralmente. Então, a primeira forma de você demonstrar esse amor... Só um pouquinho antes de tu falar assim, para as pessoas não confundirem. Gente, quando Sara fala forma de amor, é assim. São 5 linguagens que a gente vai falar, 5 formas, só que a forma que você se sente amada não necessariamente é a forma que você demonstra amor pelo outro. E a forma que o outro demonstra amor por você não necessariamente é a forma que você é amada. Aí vocês entendem que se você descobrir que o outro se sente amado com a forma 1,
e você dá as 4 formas de amor às outras e não dá essa uma, ele não vai se sentir amado, ele vai se sentir inseguro. E da mesma forma você. Da mesma maneira você também pode se sentir assim. Certo? Então a gente vai falar aqui das formas, das 5 formas, vocês sabendo que tanto é para a que você expressa quanto a que você recebe. Certo? Isso. E assim, exatamente. Morgana tocou em algo de extrema importância, porque assim, é muito interessante. Vocês aqui, talvez, a gente vai falar sobre 5, tá? Eu vou pontuar assim, para ficar mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Talvez você se surpreenda que quando a gente falar aqui, você diga, nossa senhora, essa é a minha linguagem do amor. Esta é a minha forma de ser amada. Por isso que, quando acontece isso, que seria o ponto 2, eu não me sinto amada, eu não fico tão feliz. Então você vai entender aqui agora. A primeira forma de amar se chama palavras de afirmação. Então, o que seriam palavras de afirmação? Certo? Essa é a linguagem 1. Preste atenção se você tem essa linguagem, se você fica feliz com essa linguagem. Quantos por cento? Ah, Sara, eu fico 50% feliz, eu fico 80% feliz, eu fico 100% feliz. Vai prestando atenção. Quem quiser vai até anotando aí. Então, veja primeiro você, sempre primeiro você, depois o outro. Então, a primeira é palavras de afirmação. E o que seriam palavras de afirmação? Ah, são elogios? São elogios também. Mas muito mais do que elogio, ou seja, você receber elogio. Você acordar e o seu parceiro dizer, nossa, como você tá linda hoje. São palavras de força. São palavras de encorajamento. Olha, você vai para o trabalho, bom trabalho. São palavras de reconhecimento. Nossa, quando você fez aquela comida estava maravilhosa. Quando você apresentou aquele trabalho, você foi muito competente. Então, isso significa palavras de afirmação. Você fica feliz quando você recebe esses elogios? Provavelmente todo mundo fica, porque todo mundo vai ter aqui as 5 linguagens. Mas você fica feliz quanto? De 0 a 100. Você fica feliz quanto? 50, 70, 80%? Vai pensando aí. Então, palavras de afirmação ou elogio, até a forma de elogiar. Por exemplo, você fica mais feliz quando uma pessoa elogia, nossa, como o seu corpo tá bonito. Ou quando ela elogia o esforço que você fez para o seu corpo estar bonito. Por exemplo, Sara, o seu corpo está bonito. Ou Sara, que legal você, essa disciplina que você tem de todo dia para academia, por exemplo. Então, vai prestando atenção aí se você fica feliz com isso. Acrescenta mais alguma coisa, Morgana, sobre palavras de afirmação, assim, não sei, um exemplo. Não só você. Aí eu falei da parte da pessoa, né? Aí fala agora do outro, no caso. Tá. No caso, quando você entende que o outro, por exemplo, tá triste. Claro que não é assim que você vai entender. Só porque ele tá triste, você vai entender que palavras de afirmação é o que ele sente amado. Não. Mas a partir do momento que você testa, você pode testar, você pode perguntar ao outro. Mas quando você não puder perguntar, vamos supor que você não pode perguntar, que você não quer perguntar se está conhecendo a pessoa naquele momento. E aí você faz uma palavra de afirmação, que, como a Sara falou, ou um elogio ou uma palavra de força. Por exemplo, a pessoa tá triste, tá ficando com cara, a pessoa tá triste e disse, hoje eu tive um problema no trabalho, aconteceu isso, eu errei alguma coisa no trabalho. E aí você vai dizer, não, mas não é bem assim, você errou isso, todo mundo poderia errar isso, não foi negligência sua. É você dar força, é você dar motivação para a pessoa. É você falar palavras que deixem o outro com um sentimento feliz, que façam o outro se motivar. É ele saber que pode se motivar, certo? Com as suas palavras. E aí você vai falar de acordo com o que ele mais gosta. É muito simples você saber o que é que o outro gosta de ouvir. Pode ser que essa não seja a linguagem do amor dele, mas é muito fácil você saber o que o outro gosta de ouvir. Ah, você tá ficando com carinha que adora surfar. Não tem coisa melhor do que você elogiar ele, do surf dele, a prancha dele, enfim, essas coisas. O cara é um concurseiro, adora estudar tal área. Não tem coisa melhor do que você elogiar a disciplina dele, né? O que ele faz. Então, você não só o puro elogio, né? Mas o elogio do esforço que a pessoa faz. Ou seja, são palavras que você vai ajudar o outro a ter mais motivação para fazer aquilo. Ou ficar bem quando alguma coisa sai do programado, né? É o elogio com conteúdo, né? É o elogio com aquele amor. E não só palavras faladas, mas escritas também. Palavras de afirmação. Um bilhetinho ali, quando você acorda, você gosta de receber?
Você gosta de fazer o bilhetinho pro outro? Você conseguiu entender que o outro gosta? Como o Morgana tinha falado no início, minha gente. São 5 formas que você pode testar. Por que você não faz isso com o relacionamento de alguém? Essa é uma das minhas linguagens do amor, Michelle falando, Michelle, que é mais gosta. Por que você não faz o teste? Ó, segunda, vamos dizer, amanhã você faz a linguagem 1. E fica observando, tá? Você faz com o outro. Isso é para saber do outro. Na terça, você faz a linguagem 2. Na quarta, faz a 3. Ou então em algum momento. E vai prestando atenção. O que é que aquela pessoa mais gosta, tá? A gente vai falar aqui das 5. Então, mas essa... Pode falar? Não? Eu ia dar só um spoiler. E uma dica muito importante. Geralmente, a gente erra muito na comunicação da linguagem do amor. Por quê? Porque a gente sempre acha que a linguagem do outro, a forma do outro amar, aliás, do outro se sentir amado, é a mesma forma que a gente se sente amado. Então, se a sua linguagem do amor é palavras de afirmação, o que você vai fazer? Você vai imaginar que a linguagem do outro é a mesma sua. Então, se você... eu me sinto muito amada, adoro, fico muito feliz com o elogio. Eu elogiei ele não ficou feliz. Como assim? Você fica indignado, ele não ficou feliz. Tem como? Exato. Porque para ele não faz tanta diferença. E quando a gente terminar, eu vou dizer para vocês de onde é que vem isso, tá? Vamos lá, Sara, continua aí. Então, justamente, porque é automático a gente achar. Nossa, se eu gosto de ser elogiado, por que outra pessoa não gosta? Não faz sentido isso. Como, pô, nossa, eu elogiei e ele nem... E você nem sabe isso. Então, o diálogo entre o casal, né, assim, o que tem de mais importante. Mas se você não dialoga ainda, como o Morgana bem falou, tá no início e tudo, ou enfim, por algum outro motivo, vai prestando atenção. Gente, é isso que dá equilíbrio no relacionamento. Lembra da lei do equilíbrio, da constelação, que a gente sempre fala? Equilíbrio no dar e no receber. Então, palavras de afirmação também fazem parte disso. Então, vamos lá para a segunda linguagem do amor. Qual seria? Tempo de qualidade. Isso. Quer começar? Não, pode falar. Tempo de qualidade. Você fica, aí vamos acumulando. Você fica mais feliz, vai pensando aí em receber um elogio ou ter um tempo de qualidade com a pessoa que você gosta. Por exemplo, você está muito ocupado no fim de semana e ele também está muito ocupado, mas ele conseguiu ali 2 horinhas que ele tinha para ficar com você. Eu vou passar 2 horinhas vendo um filme, eu vou passar 2 horinhas ali com o celular de lado e vou ficar só com você. Você fica mais feliz com o quê? Com tanto elogio e reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua vida, pelo seu corpo, pela sua comida? Ou se ele passar aquelas 2 horas, 1 horinha que seja com você, ou um tempo com você falando numa chamada de vídeo, enfim. Como você fica mais feliz? É o tempo de qualidade. E como você vê que esta pessoa fica mais feliz? Vai prestando atenção, vai lembrando essa pessoa. Se ele fica mais feliz quando ele recebe o elogio, como o Morgana estava dando spoiler aí. Morgana é a mulher dos spoilers, eu sou o inverso, minha gente. Isso aqui é uma coisa totalmente... Eu não gosto de spoiler de jeito nenhum. E Morgana Mas não era bem um spoiler. Não, eu não gosto de spoiler, não. Não era bem um spoiler. Mais ou menos, nas lives. Adiantando. É porque, tudo bem que a gente tem pensamentos parecidos, a gente às vezes sabe o que a outra tá pensando, mas eu não sabia que você estava pensando nisso. Você não me avisou antes. Eu estava. Alguém escreveu alguma coisa aí, Morgana, vê se tu consegue ver. Então, gente, presta atenção. Vitamar falou que tá procurando a mulher ideal para namorar. Gente, tanta gente no Instagram. Procurando a mulher ideal, o homem ideal, viu? Bastante gente. Olha aí, minha gente. Tá vendo? Quem tiver solteiro já vê o arroba aí dele para ver se ele é um homem ideal mesmo. Ele já tá aqui aprendendo na live, então alguma coisa aí ele já tem algum ponto, né? Sempre. Então ele já tem pontos, minha gente. Então, linguagem do amor, 1. Palavras de afirmação. Linguagem do amor, 2. Tempo de qualidade. Preste atenção na sua. O que é que você prefere? E você presta atenção no outro. Quando você fala um elogio, ele fica com os olhinhos brilhando, ele fica muito feliz, muito realizado, ele faz um elogio de volta, até receber o elogio também, ele sabe receber o elogio. Então, vai prestando atenção nisso aí. Lulu chegou. Então, Morgana, acrescente aí esse tempo de qualidade. E também para você saber qual a linguagem do amor dele, você também presta atenção, faz parte do meu spoiler, você também presta atenção, só para complementar, você presta atenção em como ele demonstra carinho para você. A forma que ele demonstra carinho para você, como eu falei, provavelmente é a forma que ele gosta de receber isso, certo, gente? Eu vou dar um exemplo para você. Vou dar um exemplo para vocês.
Esse fim de semana, talvez eu não consiga ver Henrique, certo? Meu namorado, pra quem não sabe, quem é do Instagram de Sara. É, Que porque quem geralmente é a do gente vê, seu, todo mundo sabe. sabe? E talvez a gente não consiga se ver nesse fim de semana, porque ele vai ter umas provas pra fazer. E aí, ele ligou pra mim, falou comigo agora mais cedo, umas 7 horas, sei lá, e fez: Mô, tua live acaba que horas? Eu disse: 9 horas. Ele fez: tá bom, vou dar uma passada aí. Eu disse: oxe, amor, tu nem vai estar por aqui, nem nada. Aí ele disse: não, amor, vou aí só pra passar um tempinho contigo. Ou seja, ele arranjou um tempinho na agenda dele, porque ele sabe que provavelmente a gente não vai conseguir se ver. Então ele arrumou um tempinho na agenda dele. Talvez ele esteja muito cansado e não vai estudar hoje, ele escolheu esse dia, enfim, já para adiantar para a gente se ver. Certo? Então, assim, isso é pouco tempo que ele vai passar, mas é um tempo de qualidade. E quando eu pergunto: amor, mas tem alguma coisa? Ele disse: não, amor, vou dar uma passadinha aí só para te ver. Então, assim, a minha linguagem do amor, eu tenho duas. Uma delas sim, tempo de qualidade, ter atenção, receber atenção, afeto. E ele sabe disso, mas ele não sabe. Eu nunca cheguei para ele e disse que era atenção. Nunca falei para ele com essas palavras. Mas já demonstrei para ele que eu gosto de estar junto sempre. Então ele sabe disso, né? Então, claro que ele vai satisfazer a necessidade dele de vir me ver também, né? Porque assim, né? Mas Talvez a dos necessidade dois dele, da seja a saudade mesma. dele, de vir me ver e tal. Mas também porque ele Sim. sabe que eu gosto. Exato, porque assim, talvez a dos dois seja a primordial, né, dos dois seja a mesma. Quando isso acontece, gente, se mete aí nas linguagens do amor, é muito bom. Mas quando não acontece, também não é impossível de dar certo, não, tá, gente? É só saber lidar com isso. Então, quando dá o match, os dois gostam mais de tempo de qualidade. Então, os dois vão ter aquele tempo de qualidade. Quando a gente fala de tempo de qualidade, não é, mas eu vou sempre estar com alguém. Lógico que eu vou sempre estar com meu namorado, lógico que eu vou sempre estar com meu marido, lógico que eu vou querer sempre estar com meu ficante. Mas não é assim. Tempo de qualidade é quando você arranja um tempo, mesmo que seja curto, e você dá qualidade a ele. Você está ali para aquela pessoa. Porque tem gente que pode passar um dia inteiro e não ter tempo de qualidade, um fim de semana inteiro, viajar e não ter um tempo de qualidade. Então, essa é a segunda linguagem. Vamos agora para a Meninas, terceira. vocês já Tá. passaram pela situação de que você tá com o paquera e sai com ele para um encontro e fica a noite toda com eles, vocês vão pra uma festa, vocês vão pra um barzinho, sei lá, vocês vão fazer alguma coisa e o encontro é bom, mas enfim, você vai para casa, o encontro é bom e tal. E em outra ocasião, outro paquera seu, namorado, seja o que for, dá uma passadinha na sua casa e diz assim: ó, vou passar aí bem rapidinho, tô indo pra tal canto, não tá corrido, mas eu vou passar aí 10 minutinhos. E ele passa só 10 minutinhos, não desce nem do carro. Você vai no carro, vocês conversam e tal. E você tem a sensação que aqueles 10 minutos foram muito, muito mais felizes do que a noite toda que você passou com outro. Já aconteceu isso com vocês? Por quê? Ou o tempo voa, ou É, o tempo para, né? O tempo ali isso. para, ele passa muito rápido, ou então você fica querendo que aquilo ali tá demorando muito, porque tá chato. Então, quando o tempo voa, é porque você sabe que as coisas estão, né? É o seu Isso. tempo ali. É um tempo de qualidade, mesmo que seja curto, né? Exatamente. A sensação dos 10 minutos foi muito mais forte do que a sensação de uma noite toda. A conexão de 10 minutos foi muito mais forte. Isso, você fica energizada, né? Você fica revigorada. É, Bia disse: manda um oi para Jericoacoara. Beijo Ah, para Jeri, vocês. meu Deus do céu. Jericoacoara ainda vou conhecer. Não conheço ainda, viu? Mas vou conhecer. Eu já conheço, minha gente, é maravilhoso. Meu Deus do Morgan céu. já foi. Então, gente, então presta atenção. O que é que você gosta mais? Estamos na segunda linguagem do amor. Recapitulando. A primeira, palavras de afirmação, as que não são só elogios. A segunda, tempo de qualidade, que não é um tempo longo necessariamente. A terceira linguagem. Essa ordem que a gente está dando aqui, ela não necessariamente existe essa ordem assim, não, tá, gente? Pode ser qualquer ordem. A gente está falando aqui porque a gente escolheu dessa forma. Então, a terceira linguagem do amor é o toque físico. E o que seria o toque físico? Toque físico, tá vendo que todas as linguagens você tem? Tá vendo que todas as linguagens o outro também tem? Então, venha para a Bahia também. Irei para a Bahia, irei à Bahia. Irei à Bahia na melhor época do ano, minha gente. Eu tinha que dizer porque eu comprei hoje, né? Então, ontem. Vou para ir no carnaval, estarei aí, dia 18 e dia 19. Então, eu não sei se é Bahia e Salvador, acho que é, né? Porque tem vários, mas acho que é sim. Então, gente, Morgana, tá travada? Tá não. Não, não tá chegando as mensagens pra mim, não, tá? Não tá atualizando, não. Mas acontece isso. Qualquer coisa tu me avisa. Não tô conseguindo ver, não. É só pra avisar. Tá.
Tá. Ah, tem uma pergunta bem interessante, Morgana. Vai lendo aí, de eu, Karen, enquanto eu vou falando aqui Eu não consigo, é isso que eu tô dizendo, não tá atualizando para Ah, mim. tá. Então tá, eu vou ler para você enquanto eu falo. Aí, um homem narcisista compreende essas linguagens? Ela perguntou aí. Tá. Salvador, irei sim realizar um sonho da minha vida. Nem devia ter dito aqui, gente, essa surpresa, mas Se é isso. empolgou. Eu estou em êxtase aí, estou em êxtase. Vou realizar esse sonho. Então, a terceira linguagem não é o toque físico. Aí você fala, mas Sara, tem que ter toque físico, eu tenho que estar com a outra pessoa. Como é que tem um relacionamento sem ter o toque físico? Então, deixa eu explicar para vocês o que significa toque físico. Toque físico é tudo que você encosta no outro. É você estar sentado no sofá e você está de ladinho. Não é, a gente não, quando se fala de toque físico, não se fala só de sexo, apesar de falar também. Mas é você estar do lado, encostadinho sempre, abraço, é você passar pelo outro e dar um beijo, é você inesperadamente dar um abraço no outro. Então é esse toque físico, é você estar sempre próximo, tocando mesmo na pele. Ele gosta de sentir, é você estar dando beijinho no rosto. Você gosta de fazer isso? Quanto você gosta de fazer isso para o outro? Quanto você gosta de receber isso do outro? Porque a gente sabe, isso não é questão de romantismo ou não. Tem pessoas que gostam de estar sempre abraçando, beijando. São pessoas beijoqueiras. E tem pessoas que não gostam. Olivia, Olivete, parabéns, minhas amadas. Coisa linda. Nossa Maravilhosa, segunda mãe. Olivete. Nossa segunda mãe, nossa babá, nossa irmã mais velha. Ela é maravilhosa. Participa da nossa vida desde que a gente tava na barriga de mãe. Então, gente, você gosta mais de quê? Palavra de afirmação, vai prestando atenção. Você gosta mais de receber e você gosta mais de dar para o outro. Palavra de afirmação, tempo de qualidade ou toque físico. E falando em toque físico, acrescente aí, Morgana, a sua bagagem disso aí, né? É interessante, Sara, que você vai falando e eu vou lembrando, eu vou fazendo uma conexão, né, com o meu relacionamento, que já tem um tempo. Quem é do meu Instagram sabe da minha história, sabe que eu me frustrei 6 vezes com relacionamentos sérios e aí não sei nem quantas vezes com outros relacionamentos. Até eu conseguir aprender, né? Até eu Gente, conseguir vocês aprender. precisam saber a história da minha irmã. Vocês precisam saber, porque é hilária. Hoje é engraçada. Hoje é engraçado, na época não era não. Né? Minha autoestima foi pro fundo do poço, embaixo, lá embaixo mesmo, soterrada, até eu aprender o que eu tinha que fazer e passei por muitas coisas. Mas aí você falando das linguagens, aí eu vou para o meu relacionamento, né? Cada uma que a Sara fala, posso trazendo um exemplo meu para que vocês entendam. Que não era assim, né? Lógico, nos outros relacionamentos, quando eu não entendi, não era assim. E o meu namorado, ele é italiano. E a cultura italiana é uma cultura que as pessoas até se abraçam. Quando você vai comparar com os americanos, quando você vai comparar com... quando você vai Alemães, comparar né? com os alemães, quando você vai... Vários países da Europa, na verdade, né? O canadense também é um pessoal mais frio. Mas, enfim, o italiano não é tão frio, ele não entra tanto nesse rol. Mas, comparado ao brasileiro, eu não conheço esse país, né? Que gosta tanto de acolher, de abraçar e de beijar. E, assim, a gente tinha essa diferença quando a gente começou a namorar. E eu sentia falta disso. Sentia falta de ter mais abraço, ter mais beijo. Até porque a família da gente é muito assim. E aí, eu fui falando pra ele. E uma vez ele falou, amor, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Ai, meu Deus, já ia dar outro spoiler, sabe? Já ia adiantar aqui uma coisa. Mas enfim. Aí ele. Ele disse, bom, mas é porque eu tenho que fazer quando eu tiver vontade. Eu disse, não, mas é quando você tiver vontade mesmo. Mas só tô te falando o que é que eu gosto. Então, eu expressei pra ele o que eu gostava. Eu disse, você não tem obrigação de fazer, lógico. Só tô falando o que é que eu gosto. E hoje, assim, pra mim é tudo ok. Porque ele se esforçou, ele percebeu, né? Que na nossa cultura a gente faz mais isso. E a ex-namorada dele, que era uma... que ele morou junto com ela, praticamente uma ex-esposa, ela era do sul. E as pessoas do sul também são mais frias do que a gente, né? Então, assim, é o perfil, é a cultura do outro. A gente tem que ver isso também. Porque às vezes é a cultura do outro e a gente não pode desistir, né? Simplesmente Isso. vai dizer, essa pessoa não é assim, é uma pessoa fria. Ele não era frio, ele só não era como a gente, né? Só não era o suficiente para mim. Mas aí hoje ele foi mudando, ele foi percebendo e tudo ok. Isso. Caroline perguntou se ficar a live ia ficar salva. Vai sim ficar, tá? Então, complementando isso aí que Morgana estava falando, olha, gente, a importância desse equilíbrio que a gente sempre fala aqui, a importância do diálogo, a importância do outro saber o que é que você gosta. E quando a gente fala saber o que gosta para fazer, as pessoas confundem muito. Então, eu vou fazer o que ele gosta, mas e se eu não gosto? Não, gente, mas não é você ser
como algumas pessoas falam, submissa, sei lá, por fazer o que o outro gosta, simplesmente por fazer. Mas você pode aprender um pouco a fazer, até o seu limite, até o limite que para você não for ruim. Por exemplo, eu gosto de 10 abraços por dia, mas ele só gosta de me dar um. Então, pronto, tenta dar ali os 3, porque você vai tentando equilibrar aquela relação. Em cada relação, são duas pessoas diferentes, duas pessoas de sistemas totalmente diferentes. Sobretudo, uma pessoa que vem de uma cultura diferente. Ele tem uma cultura totalmente diferente da cultura de Morgana. O sistema familiar de Morgana é um que gosta de abraçar, de beijar, né? Que é o meu também. E o sistema deles, provavelmente, é um sistema que não gosta. Não, Então, gosta, só que menos, né? Menos do que o gosta brasileiro, menos, que é o Isso, gosta clássico. menos. Então, se gosta menos, que tem esse equilíbrio. Só que para ele entender isso, que Morgana gostava, ela precisou expressar de alguma forma. Ela precisou dizer, ela precisou dialogar. Entendeu? Então veja a importância que é esse diálogo. Esse diálogo, que é você dizer para o outro o que é que você sente, o que é que você gosta. Deixa eu ver aqui. Tu não tá conseguindo ler, né, Morgana? Não, tô não. Tu quer Tá. falar as perguntas? Bia falou. Eu tinha falado uma pergunta antes que a pessoa perguntou se os narcisistas eles entendiam essa linguagem do amor. Tá. Aí pode ir falando que eu vou vendo outras aqui. Tá. Gente, o narcisista seria o quê? Deixa eu explicar para vocês bem por cima, tá? O narcisista puro. Existem pessoas que têm traços de narcisista, tá? Traços de uma pessoa narcisista. Existem pessoas que têm a personalidade narcisista. Narcisista é um transtorno de personalidade. Ou seja, ele não tem cura, tá? Ele não tem cura, ele não tem medicação. Alguns narcisistas vão para terapia. A minoria vai aparecer na terapia. Ele só aparece na terapia se ele encontrar um prejuízo muito grande para a vida dele. Aí ele vai, certo? E quando ele entende isso. O narcisista, ele tem a característica de ser mais frio. Porém, isso não quer dizer que ele não entenda. Ele entende. Até porque o narcisista ele é muito inteligente, muito esperto e ele quer satisfazer, entre aspas, a necessidade do outro em prol da sua própria necessidade. Então, ele é capaz de fingir que adora abraçar, ele é capaz de fingir que adora tempo de qualidade, ele é capaz de fazer várias palavras de afirmação apenas em benefício próprio, sabendo que ele vai ter alguma vantagem em relação a isso. Como os relacionamentos abusivos, que a gente vai, que eu estou citando aqui, relacionamento abusivo, grande parte dos abusadores são narcisistas, tá? Não é que eles não gostem dessas 5 linguagens. Ele entende sim. Só que o mecanismo de funcionamento dele, de dar e de receber, é diferente. Certo? Narcisismo é um capítulo à parte. É uma coisa, assim, que é muito estudada. Existem mais tipos de narcisista. Tem o narcisista que sofre mais, tem aquele que não sofre, tem os que demonstram, tem os que fingem que não sofrem, que se acham, né? Tenta colocar o mundo aos seus pés, o valor dele todo, só ele que ele com sua arrogância, só ele que é bom, só ele que presta, só ele que tá certo. E ele consegue manipular de uma maneira muito prática. Então, assim, da mesma forma que ele manipula outras coisas, ele também manipula a linguagem do amor dele, e ainda mais se ele souber dessa informação, né? Exato. E eles são muito inteligentes, geralmente eles procuram se informar para poder se utilizar disso. Eu estava pensando exatamente nisso quando você estava falando do narcisista, né? Com relação a relacionamentos abusivos. Claro que a gente não tem como falar aqui de narcisista, de relacionamento abusivo, senão ia dar outras lives, né? Outras lives. Mas é porque muitas mulheres falam, tanto para Morgana quanto para mim, que estão vivendo relacionamento abusivo, ou que acham que estão vivendo, ou com narcisistas, mas tem que buscar, prestar muito atenção se realmente ele tem esses traços, né? Como a Morgana falou, ou se eles são. E, enfim, como a Morgana respondeu aí muito bem, tem muito mais propriedade do que eu para responder sobre isso. Ele entende, e só que não necessariamente ele vai fazer porque ele quer, né? Morgana, Bia disse assim, verdade, eu trabalho com turismo. E as meninas do Brasil querem amor do Brasil e querem amor do Brasil. Sim, elas querem amor como do brasileiro, né, no caso. E o europeus são diferentes, elas acham que eles são gays e criam rótulos. Infelizmente, né, gente? Não são todos, mas a gente sabe que é cultural, né? Não tem como ser diferente, não. Então, gente, terceira linguagem do amor. Primeiro, palavras de afirmação. Segunda, tempo de tempo qualidade. Terceira, toque físico. E a quarta linguagem, atos de serviço. Diga aí. Ai, eu adoro. Acho que toda mulher adora isso. Diga aí como é que você fica mais feliz. Ai, gente, atos de serviço é quando o homem chega e fala, amor, deixa eu lavar a sua louça.
eu estender essa roupa. Pronto, Morgana resumiu. Eu não precisei nem falar mais, ela resumiu. É exatamente isso. É você fazer aquilo, é você receber aquilo, no caso, com amor. Como ela estava falando, é a demonstração, na verdade, né? Então, com amor. Quando ele chega e diz, ó, amor, eu lavei a louça, amor, eu fiz o jantar hoje, ó, amor, você tá com o carro quebrado, quer que eu leve? Você tá cansada hoje, quer que eu deixe você no, sei lá, em algum lugar para você não dirigir? Então, você gosta de receber isso? Gosta, claro, como eu disse, todo mundo vai se identificar com as 5 aqui. Agora, vamos ver o que é mais e o que é menos. E você gosta de fazer isso para o outro? Você gosta de dizer assim, pronto, amor, você tá doente, eu vou fazer uma comida para você, ou eu vou comprar uma comida para você, eu vou fazer alguma coisa que você precise, você tá estudando aí, eu vou fazer um lanche, sei lá, eu vou comprar algo para você não ter que ir, perder o tempo. Você gosta de fazer isso? Ou seja, você gosta de expressar essa sua linguagem do amor? Vai pensando aí, gente, vai pensando. Quer dar mais Levando, algum exemplo? levando, levando em consideração que, assim, a gente tá falando aqui para vocês, gente, tudo tem exceções, tudo tem a forma de ver, tudo, cada caso é um caso. Lógico que a gente tá falando das linguagens. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, um cara super machista, que às vezes namora ou casa com uma mulher, e ele não deixa a mulher trabalhar. Ainda existe hoje em dia, e tem mulheres que aceitam, estão muito apaixonadas, aceitam, ou porque querem ficar em casa mesmo. Ele verbaliza, ele não verbaliza a minha linguagem de amor são atos de serviço, mas ele diz, amor, eu amo tanto quando você. Eu posso trabalhar, vou trabalhar o tanto que for, mas eu gosto tanto de ver que a minha mulher tá em casa, que ela tá arrumada, que ela fez as coisas da casa, que ela organizou a casa. E ele fala de uma forma que parece ser tão linda que acaba lhe convencendo. Mas não é porque a linguagem do amor dele pode até ser essa. Mas você tem que ver também, como o Sara falou, até que ponto essa linguagem do amor te prejudica e até que ponto te ajuda. Se você foi criada numa família onde você foi criada realmente para servir a casa, aos filhos, ao marido, não tem problema nenhum. Mas caso não seja uma coisa que você quer, não adianta você fazer isso porque o seu marido, ele quer isso. Talvez ele seja super machista, super ciumento, não quer te ver trabalhando fora de casa e aí você fica presa a isso. Então, muito cuidado quando vocês forem fazer essa medida, né? De aceitar e fazer pelo outro. Isso é. Porque parece que é um cuidado, né? A gente se sente, a pessoa pode se sentir cuidada com aquilo. E assim, como a gente fala sempre na constelação, não há julgamentos. E aqui na nossa fala dessas linguagens também não há julgamento, tá, gente? Se você gosta de estar em casa, nesse caso que a Morgana citou, se você gosta de arrumar a casa, se é isso que você gosta, se outra pessoa também gosta, são feitos acordos. E aí sim, quando a gente fala de você fazer a linguagem do amor do outro, não é, porque o outro gosta de atos de serviço, é assim que ele se sente amado. Então, pronto, agora você vai passar os dias da sua vida arrumando a casa, porque ele gosta que eu faça, não é nem que outra pessoa faça, ele gosta que seja feito por mim. Não é isso que a gente está dizendo, é um equilíbrio. Por isso que eu sempre friso aqui a lei do equilíbrio que a gente fala na constelação, sobre saber dar e saber receber. A lei do equilíbrio é uma das mais importantes, né? São 3 mais importantes, ela é uma das mais importantes. E, assim, ela consegue resolver muita coisa do seu relacionamento. Falar das 5 linguagens é falar da lei do equilíbrio, totalmente. Antes de passar para a próxima, deixa eu ver aqui que tem uma fala aqui de Bia. Amor e, amor e você ser e ter liberdade de expressão. Amor é você É ser e você ter ser e liberdade ter de expressão. liberdade de expressão. E chega uma hora que ele diz que você só dá despesas e começa as brigas. E todos deveriam fazer terapia. Bia, Ai, meu Deus, com certeza. Todo mundo devia com fazer terapia. certeza. Eu conheci já pessoas que, antes da terapia e depois da terapia. Gente, vocês não têm noção, não. Foi uma experiência maravilhosa. É uma pessoa, inclusive, que faz um tempo já, mas que me contou, né, essa história. E eu falava, vai pra terapia, vê o que acontece. A terapia, ela, enfim, salva, né? Salva pessoas, salva vidas. Salva famílias também. Então, gente, quando a gente fala que não é isso, tá? Entendam bem essa linha tênue que tem aí entre fazer o que o outro, algo para agradar o outro e o que você quer. E o equilíbrio também. Uma vez eu vou fazer a linguagem dele, outra vez eu vou esperar um pouquinho que ele faça a minha. Então agora eu entro na 5ª linguagem do amor. Eu acho que vocês estão se identificando com todas, não estão? Acredito que sim. Eu vou falar agora assim, a 5ª. A 5ª significa presentes, tá? Receber presentes. A gente fala presentes, pensa logo em matéria, né? Mas não exatamente, mas essencialmente sim, presentes, matéria. Matéria, eu digo matéria cara, né? Mas pode ser qualquer tipo de presente. Então, o que você gosta mais?
de todas essas que eu falei, qual é a sua linguagem do amor? Você gosta muito de receber presentes? Se você gosta muito de receber presentes, talvez seja essa a sua linguagem do amor. E você gosta de dar presentes? Ah, eu adoro dar lembrancinhas para ele, fazer surpresinhas para ele, mandar alguma coisa para ele. Você gosta de fazer isso? Você sente que ele gosta disso também? Então, vai tentando identificar presentes mesmo. Uma joia, flores, um carro. Não tem limite. Depende, né, da pessoa. Não tem limite, isso. O que você quiser. O que é que você mais gosta? A gente falou aqui que quer acrescentar, Morgana, sobre essa quinta linguagem, quinta e última linguagem do Não, amor? só que você me fez dar seu bloco de carnaval hoje, de presente de aniversário. Vou contar, viu, com isso. Então, gente, falamos Brincadeira, aqui ele das... quase me obrigou a dar um bloco dela, a dar um bloco pra ela no carnaval de Não, Salvador. foi brincadeira. A gente dá uma sugestão, a irmã, né? Nosso aniversário é no mesmo dia e tal, a gente sugere. Nosso Mas, aniversário tá enfim, chegando, viu, gente? Daqui a 3 dias. tá chegando. Deus, 14, parabéns. 13. 13. Então, gente, falamos aqui das 5 linguagens do amor, tá? Vou recapitular aqui. Primeira, palavras de afirmação. Segunda, toque físico. Terceira, tempo de qualidade. Não, palavras de afirmação. Tanto faz, tempo de qualidade, toque físico, atos de serviço e presentes. Deixa eu responder aqui. Tem gente perguntando aqui quais as linguagens de vocês. Ah, gente, eu vou falar. E Edu tá dizendo minhas gêmeas favoritas. Beijo, Edu. Então, gente, a minha linguagem do amor, sem dúvida nenhuma, a top, assim, primeiro, é tempo de qualidade. Com toda certeza absoluta. Assim, eu não preciso nem imaginar. Aí, em segundo lugar, ficam duas juntas. Ah, Sara, como é que você descobriu isso? Simplesmente fazendo, recebendo? Não, eu me analisei, gente. Eu faço o processo de autoconhecimento. Eu faço para fazer com que eu evolua. Quando eu disse no começo, vocês podem até anotar. Eu anotei, fiz percentual, fiz exercício. No Para livrinho quem tem também mais tem exercício, né? dificuldade, para quem tem mais dificuldade, no livro tem um questionário atrás para você descobrir. Isso. Qual é a sua linguagem? Exatamente. Fiz esse teste aí também. Fiz outras coisas. Deixa eu responder aqui a Karen. Ela tá perguntando. Quarta é qual? Caiu a minha conexão. Então, vou recapitular. Vou falar todas. Palavras de afirmação, a primeira. Segunda, toque físico. Terceira, primeira, palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, atos de serviço e presentes. Elas não têm essa ordem, não, tá, gente? Não tem ordem de importância aqui, não. É aleatória. A gente colocou essa ordem. Eu tô falando exatamente na ordem que a gente colocou, porque se alguém estiver anotando aí, vai entender bem. Então, assim, a minha primeira, tempo de qualidade, como perguntaram, com certeza. E outras duas para mim, é interessante isso, viu? Outras duas para mim, eu posso falar que são palavras de afirmação e toque físico. Então, essas três estão no topo. Mas palavras de tempo de qualidade tá no topo, com certeza. E você? Já que Sara, para duas. Sara, o que é que tu acha de uma minha? Eu tenho certeza que tempo de qualidade. Tempo de qualidade, com certeza. É a primeira também. Mas outra. Atos de serviço? Com Atos certeza. de serviço, com certeza, gente. Com certeza, gente. E não é só pro outro, não, viu? Pra quem tá se relacionando, não. Eu falo isso por mim. Porque ela fica muito feliz se eu lavar a louça na casa dela, se eu fizer uma vitamina pra ela com whey, ela adora. E eu adoro Minha fazer gente, também, então... ela adora fazer. Então, assim, ela adora fazer. Eu adoro receber. Olha aí, ficou perfeito. Perfeito. Aí a minha irmã, bem, gente, como é que uma pessoa normal na vida vai comer um abacaxi? Você corta o abacaxi, você coloca no prato, no recipiente e você come, né? Aí a minha irmã faz, Morgana, quer abacaxi quando ela tá aqui em casa? Quero, pode. Ela nem pergunta, ela já traz meu lanche, porque ela sabe que eu não lancho, eu passo direto, então ela já traz meu lanche. Aí a minha irmã vai. Aí ela corta o abacaxi em cubos milimetricamente medidos, eu acho que ela mede. Milimetricamente medidos. Coloca numa taçazinha, bem bonitinha, de vidro. Aí ela vai, bota a raspa do limão em cima. Aí ela coloca o melzinho. Aí ela tem que colocar um garfinho. Não é qualquer garfo não, tá? Tem que ser um garfinho do pequeno, de sobremesa. E aí ela coloca um pirizinho embaixo e traz pra mim. Coisa mais linda. Chega da vontade de você comer. Quem não faz dieta dá vontade de comer, que você come primeiro com os olhos, né? Só que aí, minha gente, eu adoro. Só que aí depois eu pergunto a ela, mulher, quem é que vai lavar essa louça?
Porque assim, só para você comer um pedaço de abacaxi, ela sujou com um monte de coisa. Eu penso logo na louça, minha gente. Mas Mas para você ver, até gosto, exatamente. né, de fazer às vezes, mas não como ela que faz em todas as refeições. Mas eu gosto, eu Pois é, faço. Eu faço, mas pois não é. assim, com tanta frequência, né? De E todas ela as gosta, refeições. apesar de eu achar que não é a linguagem do amor dela, receber presentes, ou pelo menos pode estar numa das últimas, ela gosta de dar presentes, porque quando a gente tá juntas e eu falo assim, ó, Morgana, hoje é o teu dia de fazer o jantar, ela faz, tá bom então, vamos lá no iFood. Escolher. Então, tá bom, então, não quer fazer, vai dar de presente, vai dar o iFood. Então, gente, para vocês verem, a Prática. linguagem do amor, ela é muito importante, não só para a pessoa que está se relacionando. A gente vem falando aqui, mas não só para a pessoa que está se relacionando, e sim para, assim, eu digo para Todo mundo. relacionamento afetivo, mas todas as outras. Marineide disse assim: minhas irmãs cuidam de mim, do, cab do cabelo, unha. Eu adoro, olha que linda, que Linda. amor, Marineide. Pois é, gente. Então, essas foram as 5 linguagens do amor. E agora, os spoilers que o Morgana estava dando, né, no começo, eu vou falar uma experiência minha, muito interessante. Eu tive um relacionamento, não faz tanto tempo, não. E eu sabia uma comida que ele gostava. E aí eu fui, procurei o melhor lugar de uma pessoa para poder comprar essa comida, uma sobremesa. E procurei o endereço e tal. E sabia que ele ia gostar da surpresa, né? E no meio da tarde eu fui e mandei essa sobremesa, pudim, pra ele. E aí ele me agradeceu e tudo e gostou. Quando foi depois que a gente se encontrou, eu percebia que, assim, estar comigo meia hora, mesmo que fosse um momento de muita correria, para ele, o deixava mais feliz. Até que eu estava conhecendo, né? E eu perguntei. Eu disse, vem cá, me fala, o que é que você ficou mais feliz? Com a sobremesa que você recebeu ou com estar um tempinho comigo? Com a sobremesa que você recebeu ou quando eu mostro para você que eu fico muito feliz quando você tem essa sua ascensão, algo do Determinação. trabalho, alguma coisa. Ou seja, palavras de afirmação ou presentes. Palavras de afirmação, tempo de qualidade ou presentes. E surpreendentemente ele me falou, e eu já tinha percebido, sentido isso. Ele me falou que ele ficava muito mais feliz com a palavra de afirmação ou com meia hora ali comigo. Então, gente, olha como é importante. Aí eu vou dar mais presente ou vou buscar estar mais presente? Eu vou buscar utilizar as minhas palavras bonitas e de carinho com ele, com uma pessoa dessa, ou vou mandar mais uma surpresinha? Eu vou fazer o que eu sei que para ele é melhor. E por quê? Ah, Sara, você vai ficar se esforçando com o seu tempo para isso? Não. O que é que eu vou? Eu vou melhorar esse relacionamento. Da mesma forma, ele achava que, para mim, nós tínhamos linguagens parecidas, isso facilita muito. Mas e se não tivesse? Ele achar que para mim era a mesma linguagem dele. Então eu vou só elogiar, só palavras de afirmação. Quando na verdade eu ia ficar muito mais feliz se ele, sei lá, chegasse, me desse um buquê, me marcasse uma viagem, tempo de qualidade. Entendeu, gente? Como é importante você saber, porque assim, por exemplo, pessoas que têm linguagem do amor diferentes, uma que gosta de dar presente e a outra que gosta de toque físico, elas vão fazendo o que o outro gosta. E o principal, chega o aniversário, por exemplo. Você é uma pessoa de dar presente, de elogiar, e você faz uma festinha, e você ajeita a casa dele e tudo, porque você sabe que ele vai gostar ali, e ele realmente vai gostar. Mas ele não ficou tão assim quando viu que você ia poder passar a sexta-feira todinha com ele, do aniversário dele. Ele ficou muito mais feliz com isso. Então, o que é de mais importante disso? Você não se frustrar. Porque você passou um tempão organizando o apartamento dele, que é a sua linguagem, e ele não ficou assim tão maravilhado como eu. Eu não me frustrei, mas por quê? Porque eu já trabalho isso. Não me frustrei quando eu mandei a sobremesa. Por quê? Porque eu ainda estava conhecendo, estava para saber qual era a linguagem dela. Eu não me frustrei, entendeu? Então é isso também, você entender a sua linguagem, entender que a do outro pode ser igual ou diferente da sua e tentar conviver com essas diferenças. Na Né? dúvida, você testa todas. Eu gosto de Isso, demonstrar testar. todas. Eu adoro fazer todas pro outro. Todas. Agora que a gente sabe que o outro tem, a gente tenta fazer mais, né? E aí, Sara, eu vou pegar esse gancho para falar uma das coisas que eu tinha prometido no começo. De onde é que vem isso? Né? Por que você tem essa linguagem do amor? Por que o outro tem a outra linguagem de amor? Tudo isso vem da sua criação, das crenças que você adquiriu. É muito interessante isso. Às vezes não vem de uma coisa muito boa. Por exemplo, você era pequenininha e aí o seu pai disse, se você fizer isso, eu lhe dou um presente.
Aí você recebia um presente. Aí outra coisa, outro dia, se você quisesse... Mamãe entrou! Rapidinho, desculpa. Mamãe entrou? Beijo, mãe! Oi, mãe. E quando você era pequenininha, tudo que você precisava, toda vez que seu pai queria que você obedecesse, seu pai e sua mãe, ele prometia um presente pra você. Um presente que não precisa ser um presente caro, pode ser um pirulito, pode ser um bombom, enfim. Se ficar quieto, eu lhe dou isso e tal. Então isso condicionou você a entender que receber presente era sinônimo de amor, entendeu? De alguma forma. Da mesma forma que eu vou falar pra vocês, gente, o abusador, aí eu vou dar só um exemplozinho, pra vocês verem como é interessante. Da mesma forma que o abusador, relacionamento abusivo, o abusador, ele bate na mulher, muito provavelmente, não sei se 100% das vezes, mas talvez quase isso. Ele apanhou muito quando ele era criança. E os pais batiam e diziam: tô batendo em você que é pro seu bem, você desobedeceu, é pra você aprender. Então ele entendeu que isso era amor. Então, da mesma forma que tem as linguagens legais, também tem formas ruins, tá? A gente tá falando só da parte boa, mas também tem formas ruins. Então, pra ele, aquilo é demonstrar amor. Acreditem nisso, gente. Eu sei que é muito profundo, mas acreditem nisso. Essa seria a forma de demonstrar amor. Então, a forma que você é criada é a forma que vai fazer você entender o que é ser amada. Então, se, por exemplo, como eu estava falando, na cultura do meu namorado, eles não. É uma cultura um pouco menos, um pouco mais fria, né? Não dizendo que é uma cultura fria de jeito nenhum, até porque a mãe dele é brasileira, então ele também teve os costumes do brasileiro, mas não no Brasil, né? Que é diferente. Mas aí, por isso que a linguagem do amor dele não era toque físico. Mas agora é, acho que já é. Pode ter até mudado alguma coisa. Mas já mudou um pouco, né? Por isso que não era toque físico. É a criação, tá? É a criação. Às vezes é cultural, às vezes é a forma que você recebeu aquilo. E você coloca como significado e você vai achar que é aquilo. Quando você vê seus pais, sua mãe é dona de casa, faz tudo de casa, você vê que seu pai fica feliz. Você vai aprendendo, não precisa ninguém lhe dizer. Você vai aprendendo que todo homem gosta de que a mulher faça as coisas em casa. Mas não necessariamente vai ser todo homem. É algo que você aprendeu, entendeu? Então, observa que rapidinho, você vai descobrir qual é a sua linguagem. E não necessariamente você vai gostar de fazer também, né? Mas se Exatamente. você aprendeu, é como se fosse assim, não, mas eu aprendi. Então eu sei que eu vou agradar. Então eu bato de novo naquela tecla que eu falei no começo. Não é de jeito nenhum que a gente tá dizendo aqui para você fazer o que você não gosta, só para agradar o outro. Não é, gente. É o equilíbrio, é a lei do equilíbrio. Então, diante dessas 5 linguagens do amor, porque a gente já vai aqui em 1 hora, não tem jeito. Se deixar, a gente passa aqui 2, 3 horas, tá? O Instagram acho que não temos limite, mas não é possível, né? Porque nem jantar a gente jantou, minha gente. Então, falando das 5 linguagens do amor, eu acredito que todos aí que estão nos vendo se identificaram com todas elas. Mas preste atenção, se não tem uma que você se identificou mais ou 2 que você se identificou mais. Existem outras linguagens, tá, gente? Como eu havia falado no início, para quem não chegou. Mas essas 5 são as, assim, primordiais, elas são as principais, essenciais e que abarcam mais coisas, mais situações, tá? Então, presta atenção. Quem quis anotar, quem anotou, vai prestando atenção. Eita! E foi que eu Olha, não vi. tá vendo? É o quê? Mãe entrou. Aí Edu botou: oi, minha futura S. E 3 pontinhos. Aí a mãe colocou: como é? Como é, Edu? Esse Edu Ai, mãe, é toda entrou. pra frente, viu? Toda modesta. É um amigo muito querido, mãe, da gente. Que mora fora, mora em outro estado. Enfim, então, vai ficar gravado assim, Cirlei, vai ficar gravado. Então, gente, preste atenção aí, ó, gente. Eu tenho certeza que alguém disse: eita, meu Deus do céu, então eu fico mais feliz com isso. Vai prestando atenção no outro, vai fazendo o teste. Faça o teste para você ver como vai ficar equilibrado o seu namoro. Gente, quando você descobre isso, o seu relacionamento vai ficar extremamente mais equilibrado. Porque você não vai precisar mais ficar dando tanto presente que você achava que estava agradando. Pelo contrário, você vai organizar um jantar. Você não vai precisar resolver tanta coisa na vida dele, porque ele nem está se importando com isso. Pelo contrário, você vai elogiá-lo. Você não vai dar presente, você vai chamá-lo para ir para fazer uma viagem. Você vai dizer assim, ó, se arruma aí que a gente tá indo agora fazer uma viagem. Você vai organizar tudo, que é tempo de qualidade. Então, olha só como você vai gastar muito menos energia pensando que vai fazer, porque você já sabe. Então, quanto mais você vai fazendo ali pelo outro, você vai enchendo o potinho dele. É o potinho do amor que a gente fala. Então, quanto mais o potinho tá aqui, e você vai enchendo o potinho dele, e ele vai enchendo o seu potinho também. Quanto mais coisas dessas você faz, você vai enchendo esse potinho. E aí,
o outro também. Esse potinho, ele não pode ficar menos nem transbordar tanto. Porque transbordar tanto é como a gente falou do equilíbrio. Você está dando muito. E quando você dá muito, você não está tendo nem tempo de receber. E quando ele fica baixo, que você viu que ele está pouquinho água no tanquinho, você vai colocando mais para poder, o tanquinho do amor, para poder ter esse equilíbrio entre um e outro, entre esses tanquinhos aí. Ó, o meu Então, secou, mas minha irmã vai fazer o meu jantar já já, e aí ele vai encher de novo. eu, Nem que seja de alguma coisa ó, pra o beber. meu também secou aqui, viu? Ó, secou, tem quase nada. Então, gente, quando você encontra uma pessoa que dá match, por exemplo, os dois gostam de fazer isso, então gostam dessa linguagem do amor essencial, é maravilhoso. Se não é, vai buscando fazer com que fique parecido. Se não conseguir ficar parecido de jeito nenhum, entende, vai fazendo e vai recebendo. E vai fazendo essa troca aí, entendeu? Para poder os dois ficarem felizes. E aí, o que é que acontece? Quando você sabe que a linguagem do amor dele é atos de serviço, você para de reclamar. Quando ele achar ruim que você deixou algo bagunçado. E você entende, olha, a linguagem dele, a linguagem de amor dele é atos de serviço. Então, eu não vou deixar isso mais. Eu vou tentar não deixar isso tão bagunçado, porque eu sei que ele vai ficar feliz. Então, você não é fazer exatamente pelo outro, mas é uma forma de você demonstrar que ama. Você não demonstra com um presente, você não demonstra com uma palavra, então você demonstra também com ato de serviço. Você demonstra também com tempo de qualidade. Quando você entende isso, parece que é uma mágica, assim, para você e para o relacionamento que você tem. Entende, gente? E aí você vai. É muito engraçado, você vai identificando. Por exemplo, eu sei que a linguagem do amor do meu pai é atos de serviço. Isso aí é a Com primeira certeza. top total lá em cima. E eu já sabia, mas eu não entendi exatamente. E há pouco tempo eu entendi que, porque ele era pequenininho, ele era o único homem da casa, ele tinha irmãs, minha avó, né? Meu pai não morava lá, né? Meu avô já não morava com minha avó nessa época. E ele era o homenzinho da casa. Então o homenzinho faz o quê? O homenzinho vai resolver as coisas, né? Então vai fazer, isso é coisa de menininho, vai resolver isso. O homenzinho vai resolver, adolescente já homem. O homem, né? Vai resolver algumas coisas que a mulher não faz. E acabou aqui, como a Morgana falou, a criação, esse é um exemplo típico. Atos de serviço para ele, atos de serviço. Quando eu faço isso, a minha mãe fica feliz. Quando eu faço isso, a minha irmã fica feliz. É bom fazer isso. E a linguagem dele é atos de serviço, tanto a dele, para ele fazer, como para ele receber. Então, olha como é importante. Eu tenho certeza absoluta, meu pai fica muito mais satisfeito com atos de serviço, com palavras de afirmação, do que se ganhar um presente. Com certeza. As linguagens vão mudando assim, né? De um para o outro. Então, veja se você entendeu. Eu acho que, assim, é o momento de a gente está finalizando, né? Gente, uma coisa que eu tinha falado. Eu falei que eu ia tirar a cartinha hoje. Só que não vai dar para eu tirar a cartinha hoje, porque eu fiz a live com minha irmã, né? Eu tinha que prestigiar as palavras dela, que iam ser mais ricas. E porque eu também não estou com as minhas mais ricas para um momento que a gente tá, né? Não? Porque você aqui, minha filha, é uma raridade. Então, ela é muito ocupada, gente. Apesar de eu ser também, ela ainda é mais. E as minhas cartinhas também, eu não estou com as cartas. Eu nem lembrei, eu fiquei falando, mas eu anotei o nome de todo mundo que falou na live passada. Nessa daqui também, quando eu coloquem lá no meu Instagram, na live, eu quero cartinha, que eu vou anotar também, na próxima a gente vai fazer. Então, já estamos chegando ao final. Eu quero falar para vocês que eu vou finalizar assim o conteúdo, né? Mas Morgana vai finalizar também. Se vocês tiverem dúvidas, podem falar no meu Instagram, no Instagram de Morgana. Nós somos super acessíveis. Demora um pouquinho, mas às vezes a gente responde. Demora mais um pouco, às vezes na hora, enfim, mas a gente vai responder. Sobre essas linguagens do amor. Sobre a lei do equilíbrio, no meu caso, que sou consteladora. E Morgana vai dizer o caso, né? A parte que cabe a ela. Então, assim, gente, isso é de grande importância, muito rico. E coloquem em prática, vão colocando em prática. Morgana dá umas dicas aí, que Morgana adora dar dicas práticas, para as meninas fazerem isso aí. Dê essas dicas aí pra gente ir finalizando. Pois é, meninas, vocês vão observar, né? Como a gente já falou no comecinho, vocês vão observar, vocês vão olhar para a pessoa que você está se envolvendo logo no comecinho. E você vai conseguir entender isso. Não é você, eu vou comprar um presente para ele, para ver se ele fica feliz. Gente, até se ele não ficar feliz, ele vai fingir que tá feliz, tá? Não é bem assim. É você conseguir compreender, principalmente, o que ele faz para você. Ele faz isso aqui para mim. Então, eu acho que a linguagem do amor dele é essa. Será que isso me cabe fazer? Será que isso é legal? Será que tá passando por cima dos meus valores, dos meus princípios? Se não, você vai lá e faz, certo? Só que o mais importante de tudo, é você conseguir se valorizar, é você entender qual é a sua necessidade, o que é que faltou na tua infância, tua carência, que te faz querer isso agora. Porque, assim, uma coisa é a sua linguagem do amor ser tempo de qualidade.
Outra coisa, a sua linguagem do amor ser a presença do cara porque você está insegura, porque você sente dependência emocional, tá, gente? Entendam a diferença, é uma das coisas mais importantes. Você precisa entender a diferença disso, porque talvez você imagine, ah, mas eu tô falando isso, gente, porque no meu Instagram, para quem não me conhece, eu falo muito para mulheres que já sofreram bastante em relacionamentos e que acham, estão desacreditadas, acham que não vão encontrar mais uma pessoa, que foi o que eu passei, o que aconteceu comigo. E eu consegui dar a volta por cima e criar até um método, né? Porque eu tenho as minhas turmas, que eu tenho até um método que eu criei para isso. E aí é você entender primeiro, você se autoconhecer, né? Você conhecer por que que você age dessa forma, por que que você pensa dessa forma, por que que a sua... Não é só saber qual é a sua linguagem do amor, é por que que a sua linguagem do amor é aquela. Qual foi a origem? E quando é uma coisa muito exagerada, qualquer coisa que seja exagerada demais, não dá certo, né? Então, se o teu tempo de qualidade, por exemplo, é extremamente exagerado, observa e analisa isso. Porque talvez seja uma dependência emocional e não uma linguagem. Isso, exatamente. Como você estava falando, né? Não sei se chega a ser crenças, não, né? Ou crenças, ou como a pessoa teve a As infância feliz, né? necessidades que não Isso, foram atendidas. isso, exatamente. E aí ela saber entender se, o meu tempo eu gosto de tempo de qualidade, eu gosto de toque físico, mas realmente chega aí ou passa daí, né? Ó, Morgana, antes de você concluir aqui, só porque Edu perguntou se o não verbal também conta nas 5 linguagens. Conta, com certeza, onde cabe, né? Onde couber o não verbal, com certeza vai caber. Com certeza. Atos de serviço, eu acho que dá pra gente encaixar nisso, né? Palavras de afirmação é verbal. Na verdade, muita coisa não verbal, se a gente for olhar. Até porque, até palavras de afirmação você pode escrever, né? Então, você está demonstrando ali, de toda forma, você está demonstrando. Com certeza, você demonstra sem perceber. E as pessoas demonstram para você também sem perceber. Por exemplo, a minha linguagem do amor não é presentes, de jeito nenhum. Sim, claro que eu gosto de receber presentes, mas não é presente. Só que eu amo dar presentes. Eu amo dar presentes para as pessoas. Eu adoro. Eu adoro. Eu fazia viagens para trazer presente para todo mundo. E quando eu ia olhar, eu esqueci de comprar uma coisa para mim da viagem. A minha mãe brigou comigo. É verdade, gente, isso é verdade. Minha mãe brigou comigo e disse porque eu trazia para a família inteira. E eu tenho 4 irmãos, além do meu pai e da minha mãe. E agora 4 sobrinhos. Então, assim, eu queria trazer para todo mundo e eu sempre deixava trazer para mim. Eu não tinha nenhuma lembrança de que eu fui em um lugar, nenhum negocinho de geladeira. A minha mãe brigou comigo e aí eu hoje sempre trago uma lembrança de algum lugar que eu vou e sempre trago um imãzinho, né, de geladeira. Pois é, gente. Então, é isso. Eu quero aqui no meu Instagram, e quem está no Instagram Morganas, sejam muito bem-vindos ao meu Instagram. Eu falo aqui sobre constelação, faço live praticamente todas as semanas e coloco conteúdo de grande importância, constelação familiar, se você quer entender mais, pode perguntar para mim, pode olhar no meu conteúdo. E sou muito grata por todos vocês que estiveram aí, né, atrás, estiveram assistindo aqui essa troca de energia, que se não fosse vocês não estaríamos aqui. Então pensamos com muito carinho esse tema para nós duas falarmos, algo que encaixasse, né, na minha vida e na vida dela. E é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. Vou deixar a Morgana agora falar para vocês. É isso, Boa gente. noite. Eu espero que vocês tenham gostado, principalmente entendido. Coloquem em prática, dê o feedback pra gente, porque às vezes a pessoa fala na live, vocês dizem que vão fazer, às vezes fazem até, mas aí não contam pra gente. A gente fica super feliz de saber o que foi que aconteceu, funcionou, que não funcionou. Isso, exatamente. E né? coloca lá na live, no meu, fica igual, fica no meu e no teu, né? Fica nos dois. Pronto. No meu coloca lá, eu quero cartinha. E assim, pra não, mim, é o mesmo. É o mesmo, né? Pronto. Então, e falem o que vocês acharam da live. Isso é combustível pra gente. Isso faz com que a gente queira fazer mais. Isso é equilíbrio de troca, a lei do equilíbrio. Enche o nosso potinho. Isso, enche o nosso potinho. Esse é o equilíbrio de troca. A gente busca fazer conteúdos para vocês com a maior responsabilidade, com o maior amor. Então, o equilíbrio de troca é vocês colocarem o que acharam, que gostaram. Ou então colocar só. Tirar, quero cartinha na live, porque eu vou tirar na próxima live, gente. Quem não conhece ainda a cartinha, veio a próxima live, que vocês vão amar. Todo mundo gosta. Eu tenho uma lista aqui de nomes. Eu vou tentar fazer isso tudo na próxima live. Karen, eu amei. Parabéns a vocês dois. Obrigada, meu bem. Morgana, vamos ficar paradinha aqui para fazer. Alguém faz um print para a gente poder fazer a capa da nossa live que vai ficar.
Isso, pronto. Então, gente, muito obrigada. Boa noite. Tenham um Obrigada, gente. Boa resto noite. de Até a semana, próxima né? live. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo. Tchau. Tchau.